Eu te exaltarei, ó Deus meu e Rei. Bendirei o teu nome para todo o sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Todos os dias, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Esse verso 4 que está dando base para todo o tema de aniversário esse mês. Então, quando nós vimos essa frase, o salmista dizendo que uma geração vai louvar a Deus para que a outra geração conheça o Senhor e os seus feitos, nós percebemos que aí tem uma metodologia que Deus usa para que sua obra continue na terra. E a metodologia de Deus é uma geração passando para outra, uma geração contando para outra geração. Na Almeida, século 21, ao invés do verbo louvar, eles usam o verbo contar. Uma geração contará à outra geração sobre os poderosos feitos do Senhor. Mas a verdade é que lá no original o verbo é louvar mesmo, né? O verbo halal. Por isso, hallelujah, louvem ao eu sou. Então, na mente do hebreu, sobretudo do judeu, ele, quando vai falar de Deus, ele não tem a perspectiva de que ele está simplesmente falando de Deus, contando uma história sobre Deus. Na mentalidade do judeu, toda vez que ele fala de Deus, ele está louvando a Deus. Por quê? Porque não há possibilidade de falar de Deus sem falar bem de Deus. E falar bem é elogiar. Elogiar é louvar. Toda vez que você está falando bem de alguma coisa, toda vez que você está elogiando alguma coisa, você está louvando. Então, às vezes a gente confunde louvor com adoração, adoração com louvor. Então, louvor sempre está relacionado ao elogio, ao fato de falar bem de alguma coisa. A adoração aí já envolve mais a questão da vida, a entrega, a crença ou aquilo que você devota à sua vida. Então, é proibido adorarmos qualquer coisa que não seja Deus. É pecado, chamado de idolatria. Toda vez que nós colocamos no lugar de Deus algo que não é Deus, estamos criando um ídolo. E às vezes, esse ídolo pode ser uma pessoa, às vezes esse ídolo pode ser um cargo, às vezes esse ídolo pode ser um objeto, pode ser até um membro da nossa família. Eu já vi mães que idolatram seus filhos, porque das suas bocas saem a frase: eu não sei viver sem o meu filho, não saberia viver sem minha filha, não conseguiria viver sem... Então, se você não consegue viver sem aquilo, aquilo se tornou o seu Deus. Porque só tem uma coisa que a gente não pode viver sem o nosso Deus. Jó perdeu tudo e continuou adorando. Por quê? Porque ele perdeu tudo, mas não perdeu o seu Deus. Então, como diz o sábio, enquanto Deus não for tudo que nós temos, tudo que conseguimos terá sido em vão. Porque de que adianta conseguirmos um monte de coisa e não termos nesse monte de coisa motivos para louvar a Deus? Então é por isso que o salmista diz que uma geração vai louvando a outra geração.
Uma geração vai falando bem de Deus para que as próximas e futuras gerações tenham alguma coisa para falar de Deus. Porque se uma geração resolver parar de falar de Deus, a próxima geração não saberá nada sobre Deus. Vocês já pararam para pensar nisso? Que o Evangelho só chegou na gente porque a geração antes da gente decidiu dar continuidade na mensagem do Evangelho? Pensa aí, qual foi a pessoa que falou de Deus para você? Imagine se essa pessoa decidisse ficar calada e não te falasse. Não saberíamos. Então, qual é a nossa responsabilidade nesse processo? Não ficarmos calados. A nossa geração precisa pegar, e eu gosto muito dessa figura, de que a mensagem de Deus, o Evangelho de Jesus, é um bastão que a gente recebe de alguém e está sempre passando para alguém. É a ideia de que você está sempre sendo discipulado por alguém e está discipulando alguém. Você está sempre aprendendo com alguém e está sempre ensinando a alguém. Se você não está nesse recheio, você precisa repensar sua espiritualidade. Você está fora do padrão de Deus, porque Deus deseja continuar a sua mensagem dessa forma. Essa é a metodologia de Deus. Uma geração contando a outra geração. Qual é o nosso papel? Pegar o bastão e passar o bastão. Porque se uma geração segurar o bastão para si, a próxima geração não terá o que proclamar a respeito de Deus. E aí eu me lembro da figura que Jesus usou, quando ele disse que os seus discípulos seriam o sal da terra. E nesse texto diz que se o sal perder o seu sabor, perder a sua capacidade de salgar, ele não serviria para mais nada, a não ser para ser pisado. E durante muito tempo eu olhava para esse texto e falava, não estou entendendo isso aqui. Tem alguma coisa aqui que eu não estou entendendo. Você sabe que quem está convivendo mais perto comigo sabe que eu tenho dificuldadezinha mesmo. Dificuldadezinha não, dificuldade zona. Sou meio burro mesmo. Custo a entender. E aí eu ficava, como que pode o sal? Porque o sal, para nós, é um alimento não perecível. Se você guardar 1 quilo de sal, daí a 30 anos você vai lá e rasga aquele pacote, bota o dedo, está salgado ainda. Então, que ideia é essa que Jesus está falando, que existe um tipo de sal que pode perder a capacidade de salgar? O sal que eu conheço não perde, é imperecível. E aí eu comecei a perguntar e questionar, e quero entender. Aí um belo dia eu me toquei de que eu sou casado com uma mulher formada em química. Sim, Ana Paula fez biologia, mas antes ela fez química. Chegou a trabalhar numa fábrica de papel e tal. E aí, um belo dia, eu quebrando na cabeça os poucos neurônios que me sobraram, já dando curto-circuito, e eu, meu Deus, eu não estou entendendo. E ela percebeu que eu estava no meu cantinho lá, porque antes meus poucos livros e meu lugar de estudo era ainda em casa. Eu não lembro se eu já estava no seminário, acho que não, estava preparando uma aula de EBD, alguma coisa assim, e ela percebendo, chegou perto e falou, você está bem? O que está acontecendo? Eu falei, não estou bem não estou entendendo um negócio aqui. Jesus falando que o sal perde o sabor. E como é que sal perde sabor? Porque o sal é imperecível. E de que sal que ele está falando? Será que é uma metáfora? Não estou entendendo. E eu tinha pouco acesso aos materiais. E aí ela falou para mim assim, eu acho que é porque Jesus morava lá na Palestina, né? E talvez esse sal que ele está falando é o sal que era retirado do Mar Morto. Porque o sal que nós retiramos dos oceanos, ele é cloreto de sódio, né? NaCl. Quem não estudou química vai ficar boiando agora. Sinto muito. Eu também não estudei, ainda bem que eu tenho uma mulher que estudou.
Aí ela falou, o sal que a gente extrai dos mares, né, dos oceanos, você tira lá a água, bota para evaporar, sobra o sal. E aquele sal ali é cloreto de sódio. Por isso que nas embalagens, as informações nutricionais de um produto, a quantidade de sal vem descrita na quantidade de sódio que tem no produto. Aí eu falei, tá, e aí? Ela falou, eu acho que dependendo do lugar de onde você tira o sal, como no caso do Mar Morto, que não é um mar nem um oceano, é uma grande lagoa, que por ser fechada, foi sendo salinizada ao longo dos anos. Toda a água que escorre pelo Rio Jordão, vai passando pelo Vale do Jordão, que vem lá do Monte Hermon, como diz o salmista no 133, né? Escorre pelos montes de Sião. Então, milhares, milhões de anos, não sei quantos anos tem um planeta Terra, mas a água vai passando ali, vai tirando dos minerais, né? A água vai passando no mineral e vai extraindo os sais minerais que vão se juntando ali no Mar Morto. E existe um sal que não é cloreto de sódio, é cloreto de potássio. Esse sal, que é salgado muito mais do que o cloreto de sódio, mas ele não tem a durabilidade que o cloreto de sódio tem. Por ser cloreto de potássio, ele salga, mas ele tem um prazo de validade bem pequeno. Aí eu falei, então pode ser que nos dias de Jesus usavam cloreto de potássio e não de sódio. É por isso que Jesus fala que existe um tipo de sal que pode perder a capacidade de salgar. Tem crente, você não entendeu ainda, eu estou vendo na sua testa, eu vou explicar. Tem crente que é cloreto de sódio, tem crente que é cloreto de potássio. Tem crente que não perde a capacidade de salgar. Se ele estiver no trabalho, ele é sal. Se ele estiver na rua, ele é sal. No período político, ele é sal. Na final do futebol, ele também é sal. Na hora que ele vai para o acampamento e vai jogar futebol contra os outros, ele continua sendo sal. Ele é sal dentro e fora da igreja, ele é sal na família, ele é sal no bairro, ele é sal na escola. Ele é cloreto de sódio, ele salga o tempo todo e nunca perde a capacidade de salgar. Mas tem crente que é cloreto de potássio. Ele salga por um tempo, depois ele para de salgar. Me parece que para que o evangelho seja passado de geração em geração, Deus está precisando de uns crentes cloreto de sódio, que não perdem sua capacidade de salgar. Nós precisamos ser cloreto de sódio e não cloreto de potássio. E algumas coisas interessantes sobre o sal, a gente pode refletir. Como que a nossa geração vai ser mais eficiente para passar a mensagem de Deus à próxima geração? Disse Jesus, sendo sal. Então, quais são as características do sal? Algumas coisas me vêm à mente. Primeiro, a capacidade que ele tem de preservar o que é perecível. Então você matou um animal, tirou um bife bonito lá do animal, porco, frango, boi, tirou um bifão bonito, guardou lá aquele bife. Não tem geladeira nos dias de Jesus. Então o que é que eles usavam para tornar os produtos perecíveis um pouco mais duráveis? Salgava. Então, se você guardar a carne pura, ela tem um prazo de validade. Se você salgar ela, ela aumenta esse prazo de validade, porque o sal ajuda a permanecer as características sem deixar aquilo apodrecer. Então, qual é a característica da geração que conta para as outras gerações, que passa o bastão de Deus adiante? Em primeiro lugar, é uma geração que está nesse mundo, mas está nesse mundo para preservar o mundo. Imagine se Jesus volta agora e todos os crentes da face da terra desaparecem. Pensa aí em quantas brigas você já apartou. Pensa em quantas pessoas raivosas, com uma palavra branda, você já acalmou.
Pensa em quantas relações injustas já foram tornadas justas pela intervenção de um crente. Agora tira tudo isso da sociedade. Eu não dou um ano, é guerra mundial. Sem a presença do Evangelho e do Espírito Santo atuando na vida dos crentes, só nos sobra guerra e destruição. Porque sendo crente e com um monte de crente em volta, a gente não consegue viver sem brigar. Imagina sem os crentes. Então, nós precisamos ter essa característica, que é capacidade de preservação das coisas. Preservação. Por quê, irmãos? Porque Deus é longânimo. Então existem pessoas que estão debaixo da longanimidade de Deus. Já era para ter morrido, já era para estar julgado, condenado, já era para estar tudo resolvido. Mas Deus, em sua graça e sua longanimidade, está esticando o pavio da história para que a igreja possa ter tempo de subir com o maior número de pessoas possível. É o que a Kelly falou aqui domingo passado. Davi perguntou, foi cantar a música Maranata, ora vem Senhor Jesus, e ele perguntou, quem quer que Jesus volta? Uma turma queria, uma turma não queria, ficou um povo meio indeciso. Aí a Kelly disse que no início ela queria, e depois ela baixou a mão e pensou, não quero não. Por quê? Porque se eu for agora, muita gente fica para trás e não sobe comigo. Então que Deus tenha misericórdia e nos dê um pouco mais de tempo, para que eu possa levar um pouco mais de gente junto comigo. É isso que o sal faz, ele preserva. Quanto maior for a presença de Deus na vida do crente, maior será a presença de Deus na vida onde os crentes estão. Se formos cloreto de sódio. Segunda coisa que o sal faz e que me vem à memória agora. O sal dá sede. Já reparou nisso? Quanto mais salgada um negócio que você come, rapidinho você quer beber logo alguma coisa. O sal provoca sede. Sabe como é que os ímpios terão sede de Deus? Quanto maior for a presença do sal no meio deles. Nós temos que ser sal, e através da nossa presença, as pessoas vão sentir sede de Deus. Se formos cloreto de sódio. Outra coisa que me vem à cabeça que é característica do sal. O que é que você acha? Mas o que o sal faz? Preserva, ele dá sede, ele tempera. Ele dá gosto, sabor. Então você faz uma comida e bota o sal na medida. Agora presta atenção numa coisa. A cozinheira fez a comida e botou o sal na medida. Quando você vai comer um churrasco, pastor Gerson, aquela picanha de 3 dedos assim, ó. Aquele bifão de 3 dedos e um dedo é a gordurinha assim, ó. Aquele sal de parrilha, salpicado assim, jogando. Pensa comigo aqui, pastor Gerson. Quando você prepara o churrasco e bota o sal na medida certa, a pessoa pega aquele bifinho de picanha, bota na boca e... que sal delicioso! Você já viu alguém elogiando o sal quando come uma comida gostosa? Então por que a gente está buscando elogios? Porque se nós somos sal, o elogio não é para nós. Porque o sal nunca é elogiado. Agora, se faltar o sal, aí as pessoas vão sentir. Porque por melhor que seja a picanha, uma picanha de um bezerro confinado, aquela picanha de 300 gramas, assim, baby beef, aquilo que você puxa assim, aquilo desfia na mão, derrete. E aí você tá com aquela brasa boa e corta, aquilo sai, aí você joga na boca sem sal. Aí você, picanha está maravilhosa, mas faltou um salzinho, né?
Presta atenção aqui, quem é cloreto de sódio? Quem está me ouvindo aí é só o Gustavo. Valeu, Gustavo. Obrigado, filho. Muito obrigado. Já somos 2. Ele disse que 2 ou 3 estava bom, então estamos juntos. Se nós somos cloreto de sódio, não perdemos a capacidade de salgar, a gente pode preservar o ambiente onde estamos, a gente pode gerar sede e a gente pode também temperar, de forma que, quando estamos presentes, o elogio nunca é para nós, mas quando estamos ausentes, sentirão nossa falta. Porque é assim que funciona o sal. Se ele estiver na medida certa, as pessoas falam bem da comida. E a nossa comida é o pão vivo que desceu do céu. Então, se formos o sal na medida certa, as pessoas vão falar bem do nosso Deus. Não falem de mim, fale do meu Deus. Mas se nós estivermos ausentes, aí vão sentir a nossa falta. Porque ninguém elogia o sal quando a comida está boa. Mas se a comida está sem sal, todo mundo reclama. Nós não podemos nos esquivar da nossa responsabilidade. Por quê? Porque se estivermos ausentes, o mundo perderá o sabor da palavra de Deus. E Deus está contando com nós, comigo, com você. Deus está contando com as gerações, Paulo, Silas e a turma que está aqui há décadas, mas também está contando com os meninos que estão chegando agora. Deus também está contando. Saiu aqui agora o Marco, 7 anos, saiu o Edu, 2 anos, e o Vicente está aí ou foi com eles? Já foi e já voltou. Então nós temos aí o Marcos, Edu e o Vicente, 3 crianças. Deus está contando com eles também, porque eles não são a nova geração. E o texto diz, uma geração contará a outra geração. Deus está contando com todas as gerações, irmãos. Para sermos sal, que vai preservar, que vai dar sede e que vai temperar na medida certa. Porque se exagerar no sal, o que acontece? Ninguém consegue comer a comida. Então, seja crente até o limite de gerar o sabor, mas não para salgar demais e tornar a comida indigesta. Ou seja, seja crente, mas não seja chato. Porque às vezes a nossa chatice evangélica mais afasta do que atrai as pessoas para Deus. Por isso que temos que ter o sal na medida. Eu vou até aqui, daqui para lá, é a vida da pessoa, é a particularidade da pessoa, é o desejo da pessoa, é a vontade da pessoa, é a decisão da pessoa. Porque no islamismo tem os xiitas, os islâmicos extremistas, radicais, xiitas. E nos evangélicos nós temos os chaatos. Ô povo difícil, enjoado, mas meu Deus do céu, e tudo é pecado, e tudo não pode, e não sei o que, meu amigo, seja sal, mas não seja demais não. Vamos na medida certa. Para pregar o evangelho, queridos, é igual mexer com os adolescentes. É igual criar um filho adolescente. E o meu está saindo agora, se bem que estão dizendo que a adolescência agora vai até os 22. Como é que a gente lida com a nova geração? Do mesmo jeito, com equilíbrio. É igual você segurar um passarinho recém-nascido na palma da sua mão. Se você apertar demais, sufoca e mata. Se você abrir demais, escorrega e cai e morre. Então qual é o segredo? É no equilíbrio aqui, segurando sem apertar e dando liberdade sem libertinagem. É no equilíbrio aqui, supervisionando, orientando, sendo referência e sendo exemplo para as novas gerações. Porque eu fico vendo João escrevendo no final do 1º século para a igreja, e ele diz: pais, eu vos escrevo
Prestem atenção, vocês precisam ser referências, supervisores. Ei, jovens, vocês são fortes, eu vos escrevo, o pessoal cita, né? Me dão uma gastura, jovens, eu vos escolhi porque são fortes. Pelo amor de Deus, Deus só escolhe os jovens, não sabe nada de Bíblia, leu o texto errado e ainda está com a soteriologia herética. Deus escolheu os jovens. Não, escrevi para os jovens, gente. É uma carta que ele está escrevendo. Eu vos escrevi porque sois fortes e venceste o maligno. Filhinhos, eu vos escrevo porque vocês precisam do alimento, o leitinho, que é um alimento. A igreja tem sempre 3 gerações. E quando a Kelly chamou aqui o Paulo Silas e chamou a Natália, eu falei, opa, e nós não combinamos nada. Então temos um Paulo Silas. Pais, eu vos escrevo para que a fé de vocês seja o exemplo para toda a igreja. Aí vem jovens, né? No caso seria a Karen. Nem tanto, mas jovens. Calma, menina. Aí temos a geração que é a intermediária. E filhinhos, temos a nova geração. Então sempre vão haver 3 gerações. Tem sempre uma geração que está há mais tempo, que já está amadurecida, que está ali com mais experiência. Tem uma geração que está fazendo o intermédio e tem a nova geração que está chegando. Pais, jovens, filhinhos, de forma que um bastão deve ser passado para a nova geração. Então, você pode fazer essa leitura de forma cronológica ou você pode fazer essa leitura de forma espiritual. Porque tem gente na igreja que tem muito tempo de vida, mas tem pouco tempo de espiritualidade. Na classe de batismo, por exemplo, e pode ser que a gente, né, mais de 20, com certeza, mas pode ser que a gente chegue aí num número de 25 a 30 pessoas sendo batizadas aqui em dezembro. E na classe de batismo a gente tem o Marco, o mais novo, está lá com 7 anos. Você é crente, meu filho? Ele, sim. Você crê em Jesus? Ele, sim. O que você quer ser batizado? Ele, porque eu quero ser da igreja e quero ir para o céu. Eu vou fazer o quê? Eu vou negar o batismo, menino? A Bíblia não diz que tem idade mínima para batizar. A Bíblia diz, se crê de todo o coração. Então, se creu, professou a sua fé publicamente, conhece o básico da nossa doutrina para ser membro da nossa igreja, tome dentro d'água e tchau e benção. E temos o Pierre. Robespierre, quantos anos ele tem? Uns 60 mais ou menos? Homem não liga não se falar errado, né? Mas ele tem em torno de uns 60 anos, talvez um pouco mais, um pouco menos, mas beirando aí uns 60. Então nós temos na mesma classe de batismo, o Marco com 7 e o Pierre com 60 anos. Os dois tibum dentro d'água, agora vem para ser membro da igreja. Você olha assim e fala, olha, esse senhor aqui, ó, 60 anos, então ele está na geração dos pais. Depende, cronologicamente pai, espiritualmente filhinho, acabou de nascer. Sim ou não? De forma que nós não podemos nos iludir com as aparências. Tem gente com o cabelo todo branco ou sem nenhum cabelo mais na cabeça, que espiritualmente ainda é filhinho, porque não amadureceu nada na fé. Então não confunda tempo de igreja com amadurecimento espiritual. E aí, você pode fazer a leitura nas 2 perspectivas. E a mensagem continua inalterada. E a verdade continua a mesma. Uma geração sempre vai precisar de uma geração intermediária para passar o bastão para a nova geração. Então Deus está contando conosco, com a nossa geração. Não interessa se somos pais, se somos jovens ou se somos filhinhos. Se somos povo de Deus, Ele está contando que nós estamos pegando o bastão de alguém e passando esse bastão para alguém.
E a gente vai fazer isso através do sal que seremos na terra. E aí sim viveremos essa promessa do Salmo de que uma geração vai contar a outra os poderosos feitos do Senhor. E se Jesus não voltar, daqui a 60 anos, a PIB Itaim vai estar fazendo 120 anos e vai estar proclamando a mesma mensagem, passando o mesmo bastão, porque é esse bastão que Jesus vem buscar. Então nós devemos passá-lo adiante, para que quando Jesus voltar, ele tenha uma nova geração para levar com ele. Amém?